No Rádio Serviço Saúde Especial de hoje, eu vou conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERGE, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. Um acidente de carro, um incêndio, um acidente doméstico, são situações que podem causar pânico, principalmente porque envolvem nossa saúde e a de terceiros também. Contudo, saber o que fazer nessas situações e conhecer as condutas básicas de primeiros socorros é essencial, já que o atendimento inicial pode fazer toda a diferença. Por isso, eu vou conversar com o Dr. Silvio Provenzano sobre esse assunto. Aliás, teremos aqui, Dr. Silvio, antes do bom dia, alguns capítulos dessa novela, né? Porque não dá pra gente fazer um assunto tão extenso como esse de primeiros socorros em um programa só. Então teremos pelo menos parte 1 e 2, né? Bom dia, amigão. Bom dia, Heleno. Você está certo, é verdade. Emergência, e você disse o que fazer, né? Mas talvez até mais importante, família Tupi, seja saber o que não fazer, porque às vezes a gente faz coisas que são absolutamente erradas. Mas se você me permite, Heleno, queria mandar um abraço para a dona Marlene e seu Luiz Nunes, que estão lá em Vila Isabel. Não esquecer do aniversário hoje do Hélio de Cabo Frio, o Alex lá do CREMERGE me falou, e do Ludmila, que trabalha com ele. E por último, mas se me permitem, não menos importante, para mim, hoje eu e meus colegas estamos comemorando 40 aninhos de medicina. Então, 40 anos, e eu garanto a vocês, extremamente bem vividos. Agradeço aos meus mestres que iluminaram o meu caminho, agradeço ao Hospital Federal dos Servidores do Estado, agradeço ao meu ninho, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, agradeço ao Miguel Couto, doutor Ronaldo Gazola, meu chefe durante tantos anos, querido Gazola, que Deus o tenha, certamente cuidando da gente lá de cima. Hospital do Andaraí, onde eu chefiei a emergência, quantos grandes hospitais. Isso me ensinou alguma coisinha, e eu tenho como dever de ofício compartilhar com a família Tupi. Falar de emergência, para quem trabalhou praticamente 30 anos dentro de algumas emergências, Rocha Maia, Miguel Couto, Andaraí, Bom Sucesso, puxa, tem muita coisa para falar. Vamos lá. Parabéns, meu amigo. Obrigado. 40 anos. Coincidentemente, esse ano eu estou completando 40 anos de rádio também. Não existem coincidências e nada é por acaso, por isso que somos quase que almas gêmeas em áreas diferentes, mas nos juntando aqui no Serviço de Saúde, fazendo uma dupla que eu tenho certeza todos os domingos entra na casa da família Tupi para instruir, para orientar de forma cuidadosa, da forma como a gente acha mais correto, para ajudar as pessoas a preservarem sua saúde. E vamos trabalhar, né? Chega de parabéns. Bom, olha, tem muita coisa pra gente falar, mas vamos começar então aqui falando sobre queimaduras? Pois é, tem vários tipos de queimadura, porque elas podem ser causadas por diferentes agentes, né? Eu posso ter queimadura, por exemplo, térmica, né? Queimadura por calor. Quem é que não colocou o dedo no fogo na hora de preparar aquela água para cozinhar o macarrão, aquele espaguete com salsicha que é. Não. Pô, tinha que falar nisso? Lembrar é bom. Mas é uma delícia, bem feita é uma delícia. E tá fervendo a água, bobeou, uma queimadura térmica. Você pode ter até a queimadura térmica por excessiva exposição solar. A gente que diz que é importante pegar sol por causa da vitamina D. E eu dou a minha saudade à dona Maria da Conceição Regalado, para quem não conhece, minha vovozinha que já nos deixou há algum tempo. Ela dizia, tudo que é demais faz mal e tudo que é de menos faz falta. Sem sol faz uma falta danada, mas demais eu posso ter uma intermação. E aquele cara que fica, tá igual um camarão, esse sujeito, coitado, vai sofrer, porque a pele toda vai descamar, vai coçar horrores, é uma queimadura de primeiro grau. As queimaduras são classificadas de acordo com a extensão e de acordo com o tipo. Por exemplo, primeiro grau é quando a pele fica vermelha. Dói horrores. A de segundo grau, qual é a diferença para a primeira? Além da pele vermelha, há a formação de bolhas. Sim. E aí a primeira dica para a família Tupi, não estoure as bolhas. Aquela bolha, ela ainda é uma proteção que a tua derme tem. Porque a nossa pele, ela tem uma parte externa, que é a epiderme, e tem uma parte interna, que é a derme. Aquela bolha, que é a lesão mais séria que houve naquela pele,
tem um líquidozinho dentro, vamos furar para tirar esse líquido. Não faça isso. Dá uma vontade de fazer isso. Não faça isso, não faça isso. Eventualmente no hospital, o cirurgião, com todos os cuidados da asepsia, faz isso. Sim. Mas em casa, não faça isso. Deixa quietinho, cobre com alguma coisa. Queimadura, lave com água fria, não com água gelada, nem bote gelo. Vai piorar a queimadura. É água fria. Lavar bem é o suficiente. É de 2º grau. Mas eu ainda tenho queimaduras piores. Essa de 2º grau dói pra burro. A de 3º grau é quando a pele chega a ficar preta ou branca. É curioso, né? Pode ficar a pele preta ou a pele branca. Atinge tecidos profundos, músculo e até ossos. E o cara não sente dor. É a queimadura mais grave que tem, podendo levar inclusive à perda de órgãos. Mas não sente dor porque as terminações nervosas, que é aquilo que nos permite sentir o estímulo da dor, elas são destruídas pelo calor. Entendi. Então eu me lembro, o garoto ainda jogava bola ali em frente àquele clube que a gente não fala o nome, ali perto do Hospital Miguel Couto. É bom não falar. Ali no Hospital Miguel Couto eu jogava bola lá porque eu morava ali pertinho da Cruzada de São Sebastião. E jogando bola lá, teve um acidente quando estavam construindo a selva de pedra. Operários, um negócio. E um deles veio andando com a pele toda, a parte preta na coxa, andando como se estivesse sentindo nada, porque era uma queimadura de 3º grau e as terminações nervosas que iriam fazer com que ele sentisse dor tinham sido destruídas. Uma queimadura extremamente grave que esse rapaz sofreu. Eu me lembro dele andando, a gente parou o jogo imediatamente e ele todo queimado andando em direção ao Miguel Couto. Olha que coisa, isso talvez o quê? Início dos anos 70, final dos anos 60, não me recordo muito bem. Mas é nessa fase. E esse cara andando, eu não sabia, obviamente, naquela época, que ele não estava sentindo dor, porque as terminações nervosas dele tinham sido destruídas pela queimadura. Então, o que fazer em caso de queimadura, família Tupi? Lavar com água. Tiver algum tecido com a água, tentar remover com uma pincinha, tirar de cima daquela área que está queimada. E, evidentemente, dependendo da extensão, procurar auxílio médico para receber a orientação adequada. O pessoal coloca manteiga, Pó de café. Coloca uma série de pasta de dente, dentifrício. Pasta de dente. Não façam isso. Isso é absolutamente contraindicado. Mas é a coisa popular. Tem muita coisa popular que é certa e tem muita coisa que se eterniza errada. Colocar pasta de dente, colocar manteiga, colocar pó de café em queimaduras, porque vai acelerar a cicatrização. Bobagem, aumenta o risco de infecção, que aliás é a pior complicação da queimadura, porque vai retardar a cicatrização e vão deixar cicatrizes horríveis. Choque também pode deixar uma queimadura. Sim, né? Queimadura elétrica. E aí veja bem, atender uma pessoa com uma queimadura elétrica tem todo um cuidado. Não coloque a mão na pessoa, porque a energia elétrica ela passa de um ser humano por outro. Eu tenho um acidentado, vou ter 2, de repente 3. Fica aquela carreirinha. O que você faz? O cara está levando um choque, está lá com um negócio. Desliga a energia. Primeira coisa, desliga a energia, aí você socorre. E evidentemente, sempre caso de queimadura, tem que chamar a emergência, tem que chamar o SAMU. Não tem jeito. E como cuidar dessas queimaduras então, doutor? Primeiro aquilo que eu falei, em caso de queimadura, lave abundantemente com água corrente, proteja com um pano limpo, bem asseado. E se tiver alguma lesão interna, perda da epiderme, bolhas grandes, vá até a emergência, porque lá o médico, com os cuidados necessários, vai tratar disso. Vamos falar de quedas agora? Quedas e feridas, né? Porque a gente pode juntar as duas coisas que são importantes, né? Certo. Vamos falar então Só um minutinho, marido. Eu queria falar uma coisa pro doutor Silvio, que aconteceu comigo lá em casa uma vez. Para a dona de casa, ela ter muito cuidado com os puxadores das panelas, porque eu me queimei eu fui pegar a panela, ela estava com a água já fervida, e quando eu peguei aquele puxador, soltou, o cabo soltou. E eu me queimei a perna todinha, foi horrível. E tem um parafuso ali, de vez em quando ele vai afrouxando, ele vai afrouxando conforme a gente vai usando, vai lavando a panela, né? Então, é muito cuidado, né? Revisar cada panela e apertar o parafuso. Eu tenho agora uma chave de fenda, tanto aquela normal quanto a Philips, numa gaveta na cozinha. Justamente quando eu vejo um cabo desse um pouquinho solto, né? Eu já vou e aperto. É verdade. Porque a gente acaba se queimando com Regina, isso. Regina, eu tenho que te agradecer, porque falando desse acidente, eu me lembrei de algo que é fundamental alertar a família Tupi.
principalmente as famílias, são muitas, que tem aqueles serizinhos absolutamente curiosos, são aquelas crianças de 2, 3, 4 anos, que olhando para cima, veem o cabo da panela e resolvem ver o que tem dentro e colocam a mão, e aquilo vira por cima delas. Também. E eu tive a tristeza de ver inúmeras crianças com queimaduras gravíssimas por conta da água do macarrão, da água que está cozinhando, já está fervendo, e a criança vai lá com a mãozinha na ponta do cabo e vira por cima de cima. Quando é fritura é pior ainda, o óleo fervendo. O cabo das panelas, mamãe, vovó, fica para dentro do fogão, nunca para fora, porque aquilo ali, olha, é detergente colorido e cabo de panela. Como as crianças têm curiosidade em cima disso. Todo cuidado na cozinha com esses seres inofensivos, extremamente, eu diria, diabinhos, porque eles não param quietos. Todo cuidado é pouco. É verdade. Então vamos partir para ferimentos e quedas. As feridas, elas têm de vários tipos, sabe, Heleno? Eu posso ter, por exemplo, a ferida cirúrgica, né? O cirurgião faz ferida para operar alguém, a ferida incisa. Evidentemente, se alguém levar uma facada, um corte, vai ser uma ferida incisa. As bordas, os lados da ferida são retinhos. Eu posso ter uma ferida causada, por exemplo, por um traumatismo. Né? Eu jogando bola, bati com o joelho na trave, perna de pau. Abriu ali aquele rombinho no joelho. As laterais da ferida são todas irregulares, é uma ferida contusa. Bom, o que nós fazemos em casos de ferida? Primeira providência, família Tupi: estancar o sangramento. Então, se estiver sangrando, vamos parar a hemorragia. Como é que eu faço isso? Comprimindo. Pegar um pano limpo e comprimir. Comprima. Geralmente, com 5 minutos de compressão firme, o sangue estanca, porque é o sangue venoso. Se tiver espirrando de tempos em tempos, ali já não é mais um sangue venoso, é um vaso arterial que, devido à força do traumatismo, foi rompido. Esse é mais complicado de estancar, inclusive pode estancar com essa compressão. Mas quando o vaso é muito grande, o que se recomenda é fazer um torniquete, que é amarrar um pano, um cinto, acima do local da ferida e comprimir bem. Cuidado, família Tupi, a cada 3 minutos afrouxa, porque tem que sair um pouco de sangue para baixo, porque senão, além de perder aquela área que está com a ferida, você perde o membro todo que estiver abaixo, evitando a circulação. Então você tem que apertar, de tempos em tempos libera um pouco para aquela região receber um pouco de sangue e aperta novamente. E evidentemente que nesse caso só tem uma solução: levar direto para a emergência. É muito importante, Heleno e família Tupi, lavar bem a ferida. Como eu falei da queimadura com água fria, água corrente, lave abundantemente a sua ferida. E depois coloque uma gaze se tiver, ou um pano, e dependendo da profundidade da ferida, tem que ir na emergência para a gente fazer aquilo que a gente chama no mediquês de sutura, que nada mais é do que juntar as partes que se afastaram com o trauma, as partes da ferida. E por que se faz isso? Acelerar o processo de cicatrização, evitando inclusive que aquela parte aberta, com os micro-organismos que tem em toda a parte, acabe sendo invadida, porque a nossa pele é o principal órgão de proteção que a gente tem. A gente tem esse revestimento externo, e independe da gente ser branquelo, ser afrodescendente, amarelo. Isso é uma capa de defesa que a gente tem. Qualquer ruptura dessa continuidade, uma descontinuidade, uma pequena ferida que seja, é um portão aberto para bactérias, fungos entrarem e provocarem infecções. Então, se eu acidentalmente caio, me machuco, traumatismo, tenho uma ferida, eu lavo bem para tirar qualquer germe que tem ali, eu cubro com um pano limpo e eu repito, dependendo da profundidade, vai na emergência, que lá, sob anestesia, não dói nada, fiz muitas suturas na minha vida de emergência, aproxima os pontos que vai acelerar a cicatrização, evitando infecções. E veja bem, a questão da queda. São 2 fases da vida que são muito complicadas, né? Aqueles diabinhos que a gente tem dentro de casa, principalmente até os 3 anos de idade, e os diabões, que nem eu, você ainda não, mas vai chegar lá, que já amarelaram a carteira de identidade e por conta disso perderam força e tem o seu equilíbrio prejudicado, até por conta de alguns remédios que a pessoa tem que tomar para controlar a pressão. Levanta muito rápido da poltrona, acha que ainda é um garotão que vai jogar aquela pelada, levanta rápido do sofá, tudo roda, aí cai. Bom, quedas com o vovô, elas têm uma série de consequências, até porque a gente sabe que
a mineralização dos ossos, com o passar dos anos, ela vai diminuindo, provocando uma situação inicial de osteopenia e de osteoporose, que é mais comum nas mulheres, mas que nós homens também temos, e que estão associadas a uma série de coisas. Já fizemos programa no Serviço de Saúde sobre isso. O que a gente tem que fazer? Evitar que o vovô caia. E ele cai principalmente aonde? Bom, do jeito que as nossas calçadas estão, atenção, senhor prefeito, temos que melhorar. Eu tenho casos em Copacabana, por exemplo, onde eu atendo, do vovô e da vovó que vão querer ir no supermercado e agora estão se sentindo, graças a Deus, um pouco mais seguros para fazer isso, tropeçam em buracos na calçada. Então, a questão dos buracos. Mas dentro de casa ainda é a maior taxa de acidentes com esses seres que a gente deve reverenciar e respeitar. Banheiro. No banheiro tem que ter um suporte. Então, colocar um suporte para o vovô se segurar na hora do banho. Se for o caso, dependendo da idade, ter uma cadeira de assento para ele tomar banho. Evitem aqueles tapetes no meio da casa, porque o vovô muitas vezes não levanta mais o pé para dar o passo, ele arrasta o corpo, arrasta o pé, tem aquele tapete no meio da sala, pum, tropeça, cai de testa no chão, bate com a cabeça numa mesinha de cabeceira, mesinha qualquer. Temos aí um problema muito sério, até porque o vovô e a vovó tomam remédio. Qualquer traumatismo podem ter consequências maiores, hemorragia craniana e por aí vai. Então, evitar que o nosso vovô e a nossa vovó, que a gente ama de paixão, tenham uma queda, não é fácil, mas tem mecanismos. Tirem os tapetes, evitem a questão dos sapatos, eles terem sapatos antiderrapantes, com solado antiderrapante. O banheiro tem que ter apoio, para evitar inclusive que eles escorreguem no banheiro, que é um local onde cai, bate com a cabeça, bate com o quadril, é fratura do fêmur. E o que não fazer? Aquelas barras, né? Exato, aquelas barras de suporte do lado, na altura da mão, que ele segura com a mão direita ali, vai passando sabão, shampoo com a mão esquerda, deixa escorrer o coisa e sai. Aquele apoio é fundamental, que é semelhante àquele corrimão que a gente tem nas escadas. Aí né? é bom ter também ao lado do vaso sanitário, né? Não só dentro do box. Sim, para apoio, para dar o apoio, para evitar que haja qualquer escorregadela ali e possa ter um traumatismo. Como eu disse, qualquer queda, dependendo da idade, da fragilidade óssea, pode levar a uma fratura. E veja bem, a gente quer matar o velho, bota ele numa cama, e com uma fratura muitas vezes o tempo de recuperação é tão longo e o vovô não tem como sair da cama, e aí ele vai ficar tempo demasiadamente longo deitado, e isso a gente deve procurar evitar. Ainda é uma das principais causas de mortalidade, sobretudo na mulher, fraturas que levam esta senhora a ficar muito tempo deitada, e aí vai fazer trombose, vai fazer infarto, AVC. Meu Deus, vamos evitar isso. Pode ser evitado com alguns cuidados que todos devem adotar. Em relação a acidentes na rua e tudo, se a pessoa estiver caída, evite mobilizar a pessoa. Eu, num acidente de moto que for, estou na rua como médico, evidentemente que eu paro meu carro e presto assistência. Primeira coisa que eu faço é não deixar ninguém fazer nada. Por quê? Porque você muitas vezes vai querer mobilizar o pescoço. Se o indivíduo está com uma fratura ali, você mata o indivíduo mobilizando o pescoço. Então tem que ter um colar especial, o que normalmente o grupo de salvamento especial, o próprio SAMU tem, já no atendimento de emergência, coloca o colar para imobilizar o indivíduo. Não tem um colar, deixa ele quietinho, vê se ele está lúcido, pergunta, estou aqui do teu lado, se identifica, sou médico, sou enfermeiro, enfim, para dar um suporte, que nessa hora a pessoa está em choque. Então tentar acalmar nessa hora é muito importante. Muita coisa para a gente falar de queimadura, muita coisa para a gente falar de choque elétrico, muita coisa para falar sobre quedas, sobre feridas, mas como você disse, a gente vai ter 2 capítulos. Parte 2. Quem tiver dúvida, mande para a produção. Lelê vai se incumbir de colocar, porque tem mais coisa. Olha, tem envenenamento, tem acidentes com animais peçonhentos. Sim. No outro dia eu vi a notícia de uma senhora que foi pegar água e tinha uma cobra de 2 metros. Mamma mia, no recreio. Jacarés já fazem parte do cotidiano, mas cobra de 2 metros. Quando meu pai comprou um terreno naquela região, nos idos dos anos 70, meu filho com 4 anos de idade, então, ele deve estar gravando o programa, espero, viu, André? Ele veio correndo com 4 aninhos, papai, a cobra. É cobra? Poxa, já estava construída, a área construída ali. E aí o meu pai, vozão, adorando o neto, vai. E não é que tinha uma coral, cara? De 1,5 metro do lado da piscina. Por sorte ele não mexeu no bichinho colorido.
ele veio chamar o pai, o avô foi lá e tinha uma cobra, meu papai matou a cobra. Mas a gente tem que ver como é que age com o animal peçonhento, o que a gente tem que fazer. Muita coisa para a família Tupi ouvir, agradecendo a você, Leandro. Ok, querido, um abraço, boa semana e até domingo que vem. Até domingo que vem, esperando que Salvador a chuva pare, porque um amigo de lá me disse que está chovendo horrores. Vamos ver logo mais 4 horas. Abraço. Abraço. Até domingo que vem. Tchau, tchau.